É verdade? Estamos ao vivo? Manda um sinal aqui, por favor. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Dê um oi aí para a gente, por favor, se está tudo ok, se já estamos conectados. Legal, Silvane, obrigado. Gabriel, Vitor, João. Maravilha! Olha só, chegamos ao nosso quarto encontro e o último dessa etapa do White Belt. É uma alegria enorme para a gente poder participar dessa jornada pessoal e profissional de vocês, viu, pessoal? Obrigado aí pela confiança, por estarem conosco. Vamos hoje, então, encerrar com chave de ouro esse nosso encontro. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês aqui, quem ainda não está conectado conosco, para que se conecte aí com as nossas redes sociais. Aqui na tela está o nosso perfil no LinkedIn, Escola Hope, e também aqui no Instagram, nosso perfil é a Escola Hope. Então conecta conosco, vamos juntos. Fala, Ananias, bem-vindo, bem-vinda, Shelly, bem-vinda, Ana Paula. Vamos juntos, conectem-se conosco, aí estão as nossas redes sociais. Vamos conversando, a gente sempre posta bastante conteúdo aí nas redes também. Vai ser uma alegria estarmos conectados. A aula de hoje, ela visa trazer uma camada complementar aí da oratória, que é o impacto que ela tem também na vida do orador. Nós vamos construir esse raciocínio junto aqui aos poucos e vamos ver isso através de dois casos práticos. Mas antes de chegar nesses casos práticos, nós queremos relembrar aqui a nossa terceira aula. A terceira aula foi dedicada ao aprendizado com os especialistas e a gente procurou trazer aqui uma lição real e do Julian Treasure, que é um grande especialista em comunicação, especialista em som e também um palestrante de altíssima habilidade. A gente teve a oportunidade de assistir aí a sua palestra que foi feita no TED Talk em 2013 e uma palestra que já conta com quase 60 milhões de visualizações. Então, por aí a gente já percebe o alcance e a força da fala do Julian Treasure. E a gente decodificou os ingredientes que ele utilizou ali naquela sua famosa palestra. E a gente pôde perceber que ele organizou a sua palestra em 6 grandes temas, foram 6 momentos, eu diria, ou 6 capítulos da sua apresentação, e em cada capítulo ele trabalhou uma série de elementos e recursos. Nós vimos lá como que foi a abertura dele, quais elementos ele utilizou para fazer uma boa abertura. Depois vimos que o desenvolvimento da ideia foi dividido em 4 etapas, e aí, como que ele fez esse desenvolvimento, como que ele falou sobre a mudança de hábito, os fundamentos da boa fala, o uso da voz, o aquecimento da voz, e depois o último momento clássico, que é o encerramento, como que ele fez? Ele usou um recurso ali da recapitulação e uma série de outros fatores que a gente pôde examinar tudo isso nos detalhes. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, o link está no grupo, o Vitor mandou aí para vocês, no nosso grupo do WhatsApp. Vai estar disponível por alguns dias ainda essa aula, mas corre e assiste porque é por tempo limitado. Se eu não me engano, até terça que vem, né, Vitor? Até terça que vem a gravação vai estar disponível. E o segundo tema da nossa terceira aula foi com relação à expressão corporal. E a gente trouxe aqui a figura do famoso Jordan Peterson. Até quarta que vem. Até quarta, Vitor? Até quarta. Nós trouxemos a figura aqui do famoso Jordan Peterson em uma das suas palestras e, inclusive, trouxemos um ensinamento que também é de sua autoria, quando que ele diz da importância de nós termos as costas eretas e os ombros para trás, ou seja, essa postura erguida, firme, ereta, confiante. Vimos também a importância da movimentação do orador. É lógico que cada contexto tem a sua possibilidade, cada situação tem a sua particularidade. Então, uma reunião é uma coisa, se você está de pé é uma coisa, se você está sentado é outra, se você está num púlpito é outra. Mas se forem aí reuniões que você esteja de pé ou ocasiões que você esteja de pé, o movimento ele complementa também muito bem a nossa oratória, mas precisa ser um movimento feito de forma inteligente e também com naturalidade. É muito comum as pessoas que não
treinam essa movimentação, acabarem fazendo aquele movimento, vamos dizer assim, tic-tac. Então ele vai e volta, ou fica fazendo um movimento repetitivo no mesmo sentido, e aquilo acaba se tornando incômodo também para as pessoas, que fica parecendo um movimento muito robótico. Então a aula 3 passou aí por esses dois grandes temas. Um estudo de caso da palestra do Julian Treasure e algumas breves lições sobre expressão corporal. Ok? Tamo junto? Quem assistiu a aula 3, manda aí um feedback para a gente, o que que achou, se agregou, se foi um conteúdo relevante para vocês. Manda no chat, que é importante para a gente saber como é que foi aí essa experiência. Enquanto vocês mandam o feedback, eu vou relembrar aqui, fazer um cheque novamente da nossa caminhada. A gente fez uma pesquisa quando fomos iniciar a nossa turma, para saber quais eram as dificuldades que vocês tinham na oratória. E os pontos que mais chamaram a atenção foi a questão da dificuldade de organizar as ideias, a questão do nervosismo, do controle da voz, da expressão corporal e da interpretação da audiência. Então, vejam que ao longo dessas 4 aulas a gente tocou em todos esses, diria, 5 temas, porque o terceiro ali do controle de voz e expressão corporal são 2, na verdade, né? Então, esses 5 temas foram trabalhados aqui, de alguma maneira, dentro daquilo que é possível trabalhar numa faixa branca. Lembrem-se que nós estamos aqui na faixa branca da oratória, no primeiro passo aí dessa jornada rumo à maestria, ao domínio, à plenitude dessa grande arte de se falar em público. Então, vamos seguir, deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Legal, Ananias, top, muito proveitosa a aula. A Larissa, o treinamento está excepcional, aula bastante proveitosa, excelente. Que bom, bom demais, pessoal. Fico feliz que a gente esteja agregando valor aí para vocês e trazendo algo que seja útil para o dia a dia. Como eu disse, essa última aula ela tem uma finalidade complementar ao que foi dito até agora. Digamos que talvez algumas pessoas podem estar se perguntando o seguinte: Rafael, tá bom, eu entendi que você falou que a boa oratória ela não deve visar o benefício próprio e sim o benefício do próximo, mas espera aí, vamos falar um pouquinho do benefício disso para a própria pessoa? Ou seja, eu como palestrante, o que que pode acontecer na minha vida? Eu como um bom apresentador, não só palestrante, mas como que essa comunicação, como que essa habilidade, quais frutos ela podem trazer? Ela pode trazer para mim também. Ainda que isso não seja a minha finalidade, porque eu já aprendi aqui que não deve ser, mas mesmo que ela venha então como uma consequência, como um efeito colateral, quais são esses efeitos colaterais que a boa oratória pode trazer para a turma para a carreira da pessoa, para o indivíduo? Então, eu gostaria de olhar para esse aspecto, porque de fato ele também existe e ele é importante, sim. Quando eu disse lá no início para vocês que o bom orador, ele não deve ter como fim a sua autopromoção, o seu benefício próprio, eu não quis com isso sugerir que ele deva desconsiderar ou ignorar os benefícios que essa competência vai trazer para ele. Pelo contrário, todos nós temos também as nossas necessidades pessoais e não há nada de errado em querer supri-las e cuidá-las aí da melhor maneira possível. Quantos aqui são pais, mães de família ou alguns que virão a ser e têm aí todo o seu sonho de carreira, o seu planejamento também de desenvolvimento financeiro. Então está corretíssimo se você tem uma expectativa de que a sua oratória possa também impulsionar a sua carreira, viu? Deixa eu deixar bem claro isso aqui nessa nossa aula de hoje. Se você quer que a sua oratória te ajude a ganhar mais dinheiro, te ajude a se tornar um profissional mais relevante, não tem nada de errado com isso. A única questão é não coloque isso como a finalidade da sua oratória, e sim como um efeito secundário, como uma consequência dessa sua boa prestação de serviço ao próximo. Vocês mesmos já me ajudaram a responder essa pergunta na pesquisa que a gente circulou. Vejam que quando a gente perguntou se você acredita que as suas habilidades em oratória estão afetando a sua performance profissional, 53% de vocês responderam que sim. Ou seja, vocês mesmos já sentem que a oratória afeta o desempenho da pessoa.
E é óbvio, acho que é improvável que alguém aqui trabalhe sozinho. Então, todos nós estamos interagindo com pessoas no local de trabalho, estamos participando de reuniões, seja online, seja presencial. Pode ser que alguns aqui já tenham demandas de conduzir treinamentos, seja treinamentos de novos colaboradores, treinamentos de formação de novas pessoas. Pode ser que alguns aqui já estejam produzindo conteúdo online, por exemplo, já querendo transmitir a sua experiência numa plataforma online, enfim. Nós estamos o tempo inteiro comunicando com as pessoas. Então, vejam que mais da metade de vocês já sente que a oratória afeta a performance profissional. E eu queria trazer aqui um trecho, um breve trecho de uma entrevista do Dr. Laí Ribeiro. Para quem não conhece, o Dr. Laí Ribeiro é um médico brasileiro, um famoso médico brasileiro, e morou nos Estados Unidos durante muitos anos, se eu não me engano, atuou em Harvard. E o Dr. Laí Ribeiro, ele ganhou um destaque considerável na sua carreira, por vários méritos. Lógico, não vou reduzi-los aqui à comunicação, mas a comunicação, de fato, foi um deles. De novo, não estou dizendo que foi o único, tá? O Dr. Laí Ribeiro tem uma produção científica bastante vasta, né? Inúmeros trabalhos científicos, se eu não me engano, mais de 100 trabalhos científicos publicados, se eu não me engano, mais de 40 livros publicados, enfim, uma carreira tecnicamente brilhante e que também soube utilizar da comunicação nessa sua trajetória. E numa dada entrevista, ele falou algo sobre a comunicação que eu gostaria de dividir com vocês e também ouvir a opinião de vocês. Então, olha só, eu vou executar o vídeo e depois eu quero a opinião de vocês. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Ok? Todos ouviram? Deixa eu reproduzir mais uma vez, porque é um trecho curto. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Então vamos lá, olha só, o que o Dr. Laí Ribeiro acabou de dizer? À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor de mercado aumenta. Vocês concordam com essa frase? Manda aí no chat, por gentileza, se vocês concordam com essa afirmação do Dr. Laí Ribeiro. A Jéssica colocou aqui, ó, verdade, a comunicação abre portas. O Vitor, certamente. O Ananias, concordo. O Carlos Eduardo, sim. Olha só, vamos entender por que que isso acontece. A Shelly, sim. A Silvane, sim. A Larissa, eu concordo. Vamos entender por que que isso acontece. Para entender por que que a comunicação, a oratória, faz a pessoa valer mais no mercado, né? Um bom orador, ele vale mais no mercado, nós temos que voltar a um princípio da economia liberal, que é o princípio da oferta e da demanda. Ou seja, quando nós temos um livre mercado no qual compradores e vendedores estão interagindo livremente, o que regula o preço ou o valor daquilo que está sendo colocado no mercado é a lei da oferta e da demanda. Em que sentido? Quando você tem muita coisa disponível naquele mercado e pouca demanda para aquilo, a tendência é que aqueles itens eles percam valor, porque eles estão sobrando, vamos dizer assim. Eles estão em abundância, muito disponíveis ali para aquele mercado. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem poucos itens disponíveis e muita gente querendo, ou seja, a demanda está alta e a oferta está baixa, a tendência é que o preço dessas coisas caia, porque agora eu me confundi qual dos exemplos que eu dei primeiro, né? Então, o primeiro cenário você tem muita coisa disponível e pouca demanda, então o preço cai. Agora, você tem pouca coisa disponível e muita demanda, então o preço sobe, ou seja, porque agora você tem a escassez. Recuperei aqui o fio da meada. Então, deixa eu ilustrar isso num exemplo mais concreto aqui para vocês. Olha só, imagina que eu tenho uma caneta dessa para vender aqui para vocês, né? Vamos num primeiro cenário, vamos imaginar que eu seja um vendedor de caneta. Estamos juntos? Sou um vendedor de caneta. Imagine que eu tenho aqui comigo agora 500 canetas dessa para vender e queira vender para vocês. E ninguém aqui quer essa caneta.
O que vai acontecer com o preço dessa caneta no mercado? Eu tenho 500 e ninguém aqui está querendo. Escreve aí para mim, por favor, o que vocês acham que vai acontecer com o preço dessa caneta? Eu tenho 500 e ninguém aqui quer. O que vai acontecer? Eu vou ter que naturalmente baixar o preço dela para ver se vocês compram. Talvez eu tenha que fazer uma liquidação. Aquela história, né? Compre duas, pague uma, leve duas. Então o preço vai cair. A Ananias acabou de dizer, correto, vai cair. Por quê? Tem muita oferta e tem pouca demanda. Então tem caneta demais e pouca gente querendo. Agora vamos inverter o cenário. Imagine que agora, ao invés de ter 500 canetas, eu tenha só uma. E todos vocês querem. Eu tenho apenas essa. É a única, é a última. Uma caneta com uma escrita fantástica, mas é a última, gente. Infelizmente, sinto muito. Não tenho mais. E não tem previsão de ter mais. É a única. Vocês todos estão querendo. O que vocês acham que vai acontecer com o preço nesse caso? O preço vai subir. Por quê? A demanda está alta e a oferta está baixa. Eu tenho pouco, só tenho essa disponível. E muita gente querendo. Então, um vai me oferecer R$ 10, o outro vai oferecer 20, o outro vai oferecer 50, o outro vai oferecer 100. Por quê? Porque agora ela é escassa. Não tem para todo mundo. Então, quem tiver disposto a fazer o melhor negócio vai levar essa caneta. Até aqui estamos juntos? Então, entendendo esse mecanismo da oferta e da demanda, nós vamos agora avançar para compreender como que a oratória se insere nesse quadro. A oratória, um dos fatores que interfere nessa questão da escassez ou da abundância da oferta do item, ou seja, se tem muito ou pouco, é justamente a percepção de valor. Principalmente quando se trata vamos dizer, de itens ou de serviços, de fatores mais intangíveis. Porque se você está falando de objetos ou de mercadorias, é a quantidade daquilo realmente que vai determinar, embora também a marca interfira. Mas especialmente no nosso caso, que envolve a prestação de um serviço, aí que isso fica ainda mais intenso. Para entender o papel da marca nessa equação que nós estamos dizendo, eu trouxe um exemplo aqui com relação ao smartphone. Quanto que vale hoje um novo iPhone, por favor? O top, o iPhone mais completo, mais avançado. Quanto que ele está valendo no mercado? Me ajuda aí, me manda no chat, por favor, que eu estou desatualizado. Eu parei lá atrás, acho que era no iPhone 5, depois saí dele e não voltei ainda. Então, estou por fora, como a gente diria aqui em Minas, né? Me fala, por favor, aí, quanto que está valendo um novo iPhone no mercado? Shelly, 15 mil? Isso tudo? Caramba, o Steve Jobs trabalhou bem, hein? 15 mil, olha lá, beleza. Agora eu pergunto para vocês, todo smartphone vale 15 mil? É assim que funciona? Ou seja, tem o iPhone que vale 15, um modelo aí top dele. Então, todo smartphone top vale 15 mil. O mercado paga 15 mil por ele. É assim que funciona? Não, a gente sabe que não. Então, o que acontece? A Apple, ela conseguiu criar uma marca de smartphone que ela é escassa, ela é rara, ela tem diferenciais. Então não é qualquer produtor de smartphone que consegue entregar o que ela entrega. Estão entendendo? Ou seja, ao colocar uma marca que aí envolve um conjunto enorme de atributos, a qualidade do aparelho, a assistência técnica, o design, o próprio status que ele proporciona, enfim, tem todo um conjunto de atributos que a Apple conseguiu colocar que trouxe um diferencial que faz com que esse conjunto seja raro, seja escasso. Ou seja, a oferta desse conjunto ela é limitada. Você não vai encontrar isso aqui em qualquer outra marca de smartphone que você vá buscar. Estão entendendo aqui agora a conexão das duas coisas? Então, quando você diferencia aquilo que você está fazendo, você começa a transformar isso em algo mais raro, mais difícil de encontrar. E nós acabamos de ver no slide anterior que, se algo é raro, se é difícil de encontrar e as pessoas estão procurando, a tendência é que o valor desse item suba.
E esse é um dos motivos que faz com que o iPhone valha 15 mil, como a Shelly acabou de nos informar. E é desta maneira também que a oratória faz, assim como bem pontuou o Laí Ribeiro, faz com que o nosso valor de mercado aumente. Por quê? Todos nós estamos ali trabalhando, prestando o nosso serviço. Só que à medida que a gente coloca competências na nossa atividade diferenciadas, nós vamos, fazendo aqui uma analogia, nós vamos nos tornando um iPhone. Nós vamos nos tornando um profissional mais raro no mercado. Porque aquele conjunto de habilidades, aquele conjunto de competências que eu possuo, não estão disponíveis em qualquer outro profissional. Você não vai encontrar aquilo ali em qualquer um que você trouxer para sua empresa. Não é simplesmente, manda um, o Rafael embora, traz outro que tanto faz qualquer um aqui. Não. Você vai ter construído e vai ter agregado um conjunto de atributos e de qualidades aí na sua marca pessoal que vão fazer você se tornar raro no mercado. E é justamente essa sua raridade que vai fazer com que seja escasso. Ou seja, aquilo que você faz, você não encontra facilmente em outros profissionais. Então, naturalmente, o que tende a acontecer? O valor da sua marca cresce. Então, isso é, vamos dizer assim, a ciência por trás da ciência econômica, eu diria assim, por trás dessa fala que o Dr. Laí Ribeiro tão bem condensou ali em 6 segundos de explicação. Então, esse fator é muito significativo para que a gente também entenda a importância de cuidar da nossa oratória, porque, de fato, ela é um ingrediente preciosíssimo na valorização da nossa marca. Lógico que ele não é o único, não estou dizendo isso. A pessoa tem que saber tecnicamente fazer a sua atividade, tem que saber se relacionar com as pessoas, enfim, tem um conjunto de competências que a pessoa precisa possuir e também de virtudes. Mas a oratória é um desses e tem, de fato, uma relevância bastante significativa. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente se comunica, a gente está conversando com o gestor, está conversando com os pares, está conversando às vezes com a equipe, está se expondo em eventos, em grupo, em reuniões, treinamentos, enfim. A nossa oratória, ela é talvez um desses atributos que fica mais em evidência o tempo todo. Eu me lembro uma certa ocasião que a gente precisou contratar o trabalho de um advogado muito especializado para fazer um certo serviço, e a gente só encontrou esse advogado na Europa. Era um serviço muito especializado. E, obviamente, você já deve estar imaginando, se é um serviço tão especializado assim que poucas pessoas fazem, a tendência é que o valor dele vá lá para cima, né? E realmente não foi diferente. A gente pediu um orçamento para esse profissional na época. E, se não me falha a memória, o valor da hora desse advogado era em torno de 300 ou 400 euros. Vamos pôr 300 euros. Quanto que está valendo o euro hoje? Eu nem sei. Mas vamos supor que aí o euro esteja valendo R$ 6, né? Um euro esteja valendo R$ 6. Se é 300 euros a hora, significa que esse advogado, a hora dele vale R$ 1.800. Estamos entendendo? Estamos juntos? R$ 1.800 a hora desse advogado. Ou seja, um dia de trabalho dele aí de 8 horas, nós estamos falando em mais de R$ 10.000, quase R$ 15.000. Então imagina, um advogado que ganha R$ 15.000 por dia. Quem é advogado está aqui assistindo conosco essa aula sabe. É fácil um advogado ganhar R$ 15.000 por dia? Então imagina, por que isso acontece? É porque esse advogado teve sorte? Tem muita gente que fala isso. Não, esse aí teve sorte de subir na vida. Não, é porque ele construiu uma marca que é diferenciada e que, portanto, faz com que o serviço dele, a oferta daquilo que ele faz, seja bastante limitada e aqueles que estão procurando não vão encontrar tão facilmente, então é algo mais raro e, portanto, vale mais. Assim como acontece, a gente acabou de falar com as mercadorias. Por que o ouro vale tanto? Porque ele é escasso, ele é raro. Ele não tem na mesma quantidade como, por exemplo, o ferro, como o alumínio. Então, naturalmente, ele vale mais. Então, por que um advogado ganha 15 mil por dia e tem advogados que às vezes estão desempregados? A marca é uma parte significativa dessa resposta. Não quero com isso dizer que os fatores externos não interferem. Eles interferem, mas interferem sobre todos. Às vezes você tem no mesmo país, na mesma cidade,
Um advogado ganhando 15 mil, o outro ganhando 1.000. Então, a gente começa a observar que a marca tem um efeito importante nessa dinâmica. Por que que você tem, por exemplo, engenheiros que ganham 30 mil reais por mês no mesmo país e outros engenheiros que estão desempregados? É a marca. Um soube construir uma marca, um conjunto que ele entrega para o mercado, para os seus clientes e para as pessoas, que o mercado está disposto a pagar 15 mil, 30 mil, desculpa, por mês. Assim como a Apple soube construir um aparelhinho que o mercado está disposto a pagar 15 mil por ele. Tá ok? Até aqui tá claro? Manda um feedback, por favor, aí no chat, se tá claro esse nosso raciocínio até aqui. Porque com isso, então, eu quero chegar nos dois casos dessa nossa aula de hoje. O primeiro deles é do nosso querido professor Pachecão. Nós mandamos para vocês ontem um vídeo aí no nosso grupo de uma entrevista do professor Pachecão no programa do Roberto Justus. E vocês devem ter observado ali o diferencial que esse cara tem, né? Esse homem vem de uma cidadezinha chamada Laranjal. É um município ali quase que na divisa com o Rio de Janeiro. Pequeno, tem cerca de 6 mil habitantes. E ele nasceu lá numa roça, muito simples, de uma família simples. Pachecão fala que não tinha energia na casa dele, não tinha luz elétrica, não tinha água. Era uma peleja. E ele, durante muitos anos, estava confuso na sua vida sobre o que faria, para onde que iria. Ele conta que, para vocês terem uma ideia, até os 28 anos de idade, ele não sabia o que ia fazer. Morava em casa com os pais, estava sem perspectiva de vida, não sabia o que ia fazer da vida. E para quem já conhece o professor Pachecão, onde ele chegou, sabe que hoje ele é uma pessoa que influencia milhares de outras pessoas em todo o planeta. Pachecão roda o mundo, ensinando as pessoas sobre liderança, empreendedorismo, carreira, superação de problemas. E eu quero trazer um pequeno trecho aqui da palestra do Pachecão no Action, que a gente fez no ano passado, para vocês verem o ponto de onde ele partiu, para a gente poder buscar uma inspiração junto com eles. Olha só. Eu também sou vendedor. Todo mundo é. Ou vende o produto, ou vende o serviço. Queridos, eu vendo um produto que ninguém gosta. Física. Eu chego na sala, sou recebido assim. Odeio essa matéria. Putz, agora é aula de física. Nossa senhora, odeio física. E eu estou passando. Física, putz, é horroroso essa matéria. Aí o aluno falou assim: professor, para que eu tenho que saber física? Eu falei: para quê? Eu não sei não. Só sei que você tem que saber isso. Queridos, eu vendo produto que ninguém gosta. Eu vendo produto que para o aluno não serve para nada. Eu vendo produto que não é interessante para ele. Eu vendo produto que não tem forma, não tem peso, não tem cor, não tem cheiro. Olha que coisa difícil de vender. Ninguém vê, é intangível. E vendo produto com tudo isso aí para um cliente que nem dinheiro tem. Se você achar que a sua vida é difícil, pense em mim. Então, olha só. Gente, imagina isso. O Pachecão, ele dava aula de física em cursinhos pré-vestibulares. Imagina, gente. Você quer uma coisa mais difícil de vender do que física para adolescente? Vocês acham que é brincadeira? Pensa. Você convencer um adolescente a comprar conhecimento sobre a física. É uma coisa assim surreal. E foi nesse ambiente que ele precisou encontrar ali o seu caminho de progresso e de prosperidade. Eu vou encurtar aqui um pouco a história do professor Pachecão, né? Ele fez de uma maneira tão espetacular o seu trabalho, depois vocês vão poder ver lá na entrevista do Roberto Justus, ele conta ali um pouco do que ele encontrou e como ele driblou aquelas dificuldades, que ele depois foi ampliando a sua atuação. Ele dava aula em cursinhos em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Juiz de Fora, Joinville, Jaraguá do Sul, ou seja, cada semana ele estava num canto do Brasil, conduzindo ali, ministrando as suas aulas. Ele chegava a ter salas de aula com 400 alunos, e ele fez isso tudo com uma genialidade muito grande. Ele chegou ao ponto de ter as suas próprias escolas. Então, o Pachecão foi proprietário de 5 escolas de ensino fundamental e médio em Belo Horizonte, chegou a ter mais de 400 professores. Escreveu livros depois, ao longo da sua carreira. Então, escreveu 6 livros sobre motivação, física, empreendedorismo, vida espiritual, vida pessoal, espiritualidade.
Ele gravou 2 CDs de música, né? Gravando, cantando ali algumas músicas. O primeiro dele chamava Odeio Física, vendeu mais de 70 mil cópias. O segundo chamava assim, Adoro Física, vendeu mais de 50 mil cópias. E ele gravou esses CDs com a gravadora Polygram, que, para vocês terem uma ideia, foi a gravadora também que gravou os Beatles, que gravou os Rolling Stones, que gravou o Pink Floyd. Então, uma das maiores gravadoras do planeta. Então, esse é um professor de física, de cursinho pré-vestibular, que soube usar a comunicação a seu favor. Vamos mais, olha só. A forma como ele conduzia ali as suas aulas foi tão inovadora que a mídia começou a se interessar. Então, ele começou a participar de programas na televisão. Então, ele foi no Domingão do Faustão, foi no Jô Soares, foi na Xuxa, foi no Roberto Justus, chegou a gravar novela na Globo, aquela novela Sandy Júnior. Ele tinha uma participação, um personagem ali naquela novela. Atualmente, o Pachecante é colunista da Band News, ele é empresário, tem negócios aí internacionais e faz palestras pelo mundo inteiro. Já foi no Japão, Estados Unidos, Suíça, Itália, Inglaterra, Eslovênia, Irlanda, Marrocos, Turquia. E onde ele vai, a sua história, a sua comunicação, a sua oratória inspira os líderes, inspira as pessoas a superarem os seus desafios e a conquistarem os seus sonhos. Então vejam, nesse caso real, de um mineiro, a força que a oratória tem na vida de uma pessoa. Ele poderia ter se curvado diante das dificuldades que todo professor brasileiro enfrenta, e não são poucas. Como eu disse para vocês, minha mãe é professora, minha avó foi professora, minha bisavó foi professora. Então eu sei bem da dificuldade que o professor enfrenta no Brasil. Mas ele teve duas opções ali: ou se curvar e ficar lamentando a difícil situação da sua profissão, ou ele poderia buscar um caminho de enfrentar aquela dificuldade. E ele optou por enfrentar. E buscou aí, através da comunicação, de uma fala diferenciada, inovadora, impulsionar a sua carreira. E hoje ele roda o mundo contando a sua história. Lógico que ele transformou completamente a vida dele, a da sua família. E aí eu pergunto para vocês, já que nós estamos falando muito hoje sobre valor de mercado e o papel da oratória no valor de mercado, vocês acham que o Pachecão ganhava como um professor comum? O mercado pagava aquilo que é comumente pago a qualquer professor de física? É claro que não. O Pachecão tá, eu diria, peço até desculpa pela ousadia, né? Mas assim, eu imagino que tá multimilionário, né? Já tá com a sua condição financeira totalmente estabelecida, estabilizada. E por que que ele alcançou esse valor de mercado? Graças à sua oratória, à sua comunicação e à sua competência para conduzir a sua profissão. De novo, não estou reduzindo todo o mérito da história do Pachecão à oratória, mas estou dizendo que ela tem uma grande parcela, ainda mais por se tratar de um professor, que vive justamente de transmitir o seu conhecimento ali para os seus alunos e também de transmitir os bons exemplos, a boa conduta, né, e a boa moral. Então, esse é o primeiro caso que eu gostaria de dividir com vocês, de como a oratória muda a vida das pessoas. O segundo caso, eu quero trazer da minha própria história, da minha própria vida, como a oratória tem sido importante para mim. Eu me lembro que 2009, mais ou menos, foi quando eu fiz a minha primeira palestra, eu diria assim. Eu trabalhava com louça sanitária na época, e o diretor queria trabalhar a questão do comprometimento entre as pessoas. Ele sentia que o comprometimento não estava muito bom. E então ele me chamou, pediu para que eu preparasse um trabalho, que ele iria reunir toda a equipe e gostaria que nós falássemos sobre esse assunto. E ali então eu comecei a estudar o tema para poder fazer aquele encontro. E desde então nunca mais parei. Essa palestra me abriu aí a perspectiva para uma possibilidade de troca de experiência com as pessoas que eu achei simplesmente fantástica. Tempos depois, eu estava na Unilever. A Unilever é uma multinacional de bens de consumo. Alguns devem conhecer, é uma das maiores empresas do planeta.
Na época, ela tinha fábricas, para vocês terem uma ideia, em mais de 80 países. E o meu estágio foi no sul de Minas, em Pouso Alegre, numa das unidades da Unilever que faz o Ades, que faz o caldo Quinor. São marcas da Unilever. Várias marcas que a gente usa no dia a dia são da Unilever. A Kibon é da Unilever. O Omo é da Unilever. A Dove é da Unilever. Então, inúmeras marcas que preenchem o nosso dia a dia são dessa gigante chamada Unilever. Então, em 2010, eu estava lá fazendo o meu estágio. E ali também a oratória se mostrou extremamente poderosa. Assim como já na época da louça sanitária, ela me ajudou. Eu cheguei, inclusive, a me tornar coordenador nessa empresa. Então, por volta aí dos 18, 19 anos de idade, a empresa me convidou a assumir a coordenação do Departamento de Planejamento e Controle de Produção. E parte dessa proposta, desse convite, veio pela essa capacidade de comunicar com as pessoas. Eu decidi, então, sair desse trabalho e procurar uma experiência diferente, quem sabe internacional, e fui fazer esse estágio na Unilever. Comecei o estágio em 2010 e a oratória também foi determinante nesse estágio, porque desde o início, o meu gestor, observando ali esse meu interesse, essa minha dedicação na comunicação, me convidou, por exemplo, para conduzir já treinamentos de integração. Então, eu fazia treinamentos de integração de novos colaboradores, o tema 5S, eu conduzia esses treinamentos para todos os novos colaboradores que chegavam. Também conduzia treinamentos de formação metodológica, então ele começou a me ensinar a fazer trabalhos de melhoria contínua, a me ensinar Kaizen, Speed Kaizen, PDCA, e aí, com o tempo, ele também me convidou a ensinar isso para as pessoas internamente, aqui a gente vê isso em algumas das fotos. Então, ou seja, a oratória ali também estava ajudando a construir uma marca diferenciada. Vocês vejam, quantos dos estagiários que talvez estavam ali presentes estavam tendo essa oportunidade de se apresentar, em treinar as pessoas. Então, a oratória já estava me ajudando a me diferenciar. E depois de um tempo, eu precisei encerrar esse estágio na Unilever, por motivos que agora não dá tempo da gente explicar, por questões pessoais. Eu tive que encerrar o estágio, voltar para Araxá. E foi uma decisão muito difícil, porque o estágio estava indo muito bem, o meu gestor me fez uma contraproposta, então eu ganhava uma bolsa, um salário mínimo, e ele sugeriu ali uma oportunidade para que eu me tornasse um analista no time, e esse analista ganhava 3 salários mínimos, então é o que, como se hoje, por exemplo, eu ganhasse R$ 1.400 como uma bolsa de estágio, e a proposta era para ganhar 4.200. Então, vocês imaginam, eu com 21 anos de idade, tendo que fazer essa escolha, né? Ganhando uma bolsa de um salário mínimo, podendo passar a ganhar 4.200 com 21 anos de idade. Mas, de fato, a situação pessoal ali pesou muito, eu tive que voltar e agradeci muito a empresa, fiquei muito feliz, mas vejam que a oratória ali já estava abrindo portas para mim que eu jamais imaginava. Poderia ter desenvolvido, inclusive, uma carreira internacional na Unilever, ido para vários países, quem sabe, né? Quando eu voltei da Unilever, eu estava desempregado em Araxá e procurando oportunidade de trabalho. E nessa procura eu me lembrei de uma palestra que eu havia montado já lá na época que eu trabalhava com louça sanitária, e era uma palestra sobre educação financeira. Então, resgatei esse projeto e saí visitando as empresas para oferecer essa palestra nas empresas como uma tentativa ali de ter uma fonte de renda, porque eu estava desempregado na época. E nesse giro, fui em várias empresas, fui tomando vários nãos, que são naturais aí desse processo, até que quando eu cheguei na CBMM, talvez alguns aqui conheçam, também é uma multinacional, a maior, ela é líder mundial na produção aí da tecnologia do nióbio, de produtos à base de nióbio. Cheguei na porta dessa empresa para oferecer a palestra. O setor de treinamento, estágio, na época que era integrado, recebeu muito, muito bem a proposta, mas disse que precisaria avaliá-la e conversar daquilo com calma. Mas na ocasião, eu contei que eu era estudante de engenharia de produção e eles comentaram do programa de estágio na CBMM. E eu fiquei muito interessado, me inscrevi e tive a oportunidade de ser aprovado para esse programa de estágio. Nós estamos falando aí de 2011. Então, em fevereiro de 2011, eu comecei o meu estágio na CBMM. E um tempo depois, para minha surpresa, por volta de uns 4 meses depois, o pessoal do RH me chama de novo para poder falar daquela história da palestra Vamos Falar Dinheiro, porque tinha um diretor nessa empresa que queria fazer um trabalho de educação financeira com as pessoas. E eu, então, prontamente me apresentei, apesar de bastante inseguro, né? Porque
era um outro ambiente ali, nós estávamos falando de da maior empresa do seu ramo no planeta, né? Uma empresa que, inclusive, na nossa cidade, que é Araxá, é um grande caso, é um sonho de trabalho da maioria dos araxaenses, né? Um lugar, assim, muito diferenciado, e ali eu tinha, então, essa missão. O diretor agora, de fato, queria que fosse feita uma palestra para 100% dos colaboradores. E assim, em junho ou julho de 2011, agora não me recordo, mas se eu não me engano foi junho de 2011, nós fizemos quase 40 palestras para poder girar todas as turmas, todas as equipes, e alcançamos aí quase 1.500 pessoas nessas quase 40 palestras, né? Então foi um mês intensivo, eu chegava a fazer 2, 3, 4 palestras por dia, falando sobre educação financeira. Vocês devem imaginar a dificuldade, eu com 21 anos de idade, vocês imaginam, fazendo estágio ainda, tendo que falar sobre educação financeira com toda a empresa de uma multinacional. Então, eu estava ali falando com todas as pessoas, desde a equipe operacional até a alta liderança da empresa. Os diretores assistiram, todos os gerentes assistiram. Então, assim, era um ambiente bastante exigente em termos de comunicação. Mas havia ali, de fato, em mim uma intenção genuína. Eu estava ali querendo ajudar as pessoas, porque eu já tinha percebido que a educação financeira no Brasil é um desafio, então me preparei para aquilo, apesar de eu ainda não ter, vamos dizer, muito dinheiro, porque eu era estagiário, né? Mal dava conta de pagar as minhas contas, mas estava tentando aprender os princípios da boa educação financeira e compartilhando isso com as pessoas. Então, essa disposição de me comunicar e de trocar essa experiência com as pessoas também, qual é o efeito que vocês acham que isso teve sobre a minha marca, que é o que a gente está falando hoje na aula, né? Foi um efeito tremendo, porque a partir daquele dia eu não era simplesmente mais um estagiário que estava ali, entre os vários outros. Na época, sei lá, nós devíamos ser mais de 100 estagiários, provavelmente, era um programa de estágio grande. Então, eu não era simplesmente mais um estagiário que estava ali só cumprindo horário e já querendo ir embora rápido ou só para poder ter aprovação pela faculdade. Não, eu estava ali para valer. Então, como a diretoria e a empresa percebeu que eu estava ali para valer e percebeu isso através do meu engajamento com os assuntos e também com a minha disposição de aprender e ensinar as pessoas, ela investiu tremendamente em mim. Então, em dezembro daquele ano, eu fui contratado na CBMM e desenvolvi boa parte da minha carreira ali. Fiquei 11 anos na companhia. E essa experiência transformou a minha vida, né? Eu entrei ali, um menino, um estudante de engenharia de produção, saí de lá um pai de família, né? Com uma formação fantástica que a companhia me proporcionou, com uma transformação financeira patrimonial também muito grande. Então vejam de novo aqui na prática como que a oratória pode mudar a nossa vida. Eu vou trazer aqui um dado para você, só a título ilustrativo, sobre como que isso tem um efeito, inclusive na evolução financeira da pessoa. Esse gráfico mostra, por exemplo, como que foi a evolução da minha renda anual ao longo desses últimos 10, 11 anos, né, desde que eu fiquei na companhia. Então, eu pude, através do trabalho e, lógico, né, da graça divina e de toda a providência divina, multiplicar por 13 a minha renda anual. Ou seja, em uma década, eu cheguei a ter uma renda anual 13 vezes maior do que aquela que eu havia iniciado em 2011. Boa parte disso veio através da força da oratória, porque o meu trabalho na companhia sempre foi de aprender e ensinar, assim como é de todo profissional. Ainda que você não seja especificamente um professor e um palestrante, eu tenho certeza que em algum momento você vai ter que ensinar uma pessoa nova que está chegando, você vai ter que se comunicar com um colega, você vai ter que se apresentar, e isso tem um efeito enorme. Além disso, como a companhia, eu disse, né, viu que eu estava ali para valer e comprometido, ela investiu muito em mim, me proporcionou 2 pós-graduações, e esse investimento me permitiu fazer uma certa poupança e poder ir para o exterior, por exemplo. Então, quando eu fiz, a companhia me proporcionou uma pós-graduação em gestão de pessoas, como ela me patrocinou essa pós, o dinheiro que eu iria pagar, eu economizei para investir num incremento dessa pós-graduação, que foi um módulo internacional. Então, fui para os Estados Unidos, fiquei um mês, né, fazendo um curso de especialização lá em liderança na Universidade Central da Flórida. E aí pude visitar vários locais. Nessa foto eu estou lá em Harvard, por exemplo. Aqui à direita, depois a companhia me convocou para ir realizar um projeto na Europa. Então, fui para a Holanda como parte do processo de construção de um novo departamento que eu estava coordenando na companhia. Então, de novo,
Por trás disso tudo está a oratória. Então, se a gente pudesse olhar aqui em grandes números a força da oratória, se eu pudesse dizer, olha, Rafael, o que a oratória fez na sua vida? Aqui a gente vai enxergar isso. Então, são mais de 150 palestras e treinamentos realizados até hoje, que chegaram para mais de 6 mil pessoas, trazendo aí cerca de 5 mil horas ou mais de ensino. E o principal disso tudo, né, nem só esses números, mas principalmente a qualidade e o feedback que a gente recebe. Então, a gente faz constantemente dos nossos cursos uma pesquisa de satisfação e a gente usa a régua do NPS. E a gente tem a alegria de contar com um NPS de 93 em média. Isso é um NPS extraordinário. Para vocês terem uma ideia, o mercado de educação e treinamento trabalha em torno aí de 70, 71. Isso tem nos permitido levar o conhecimento e ajudar na formação de pessoas em diversas empresas, em diversos estados. A gente hoje atua em 4 estados: Minas, Mato Grosso, São Paulo, Sergipe. Isso tem nos permitido, aqui eu trouxe, por exemplo, só um recorte das turmas que a gente formou em oratória, por exemplo. Então, imagina a bênção que é poder participar da carreira de todas essas pessoas, de certa maneira, participar da vida de todas essas pessoas e da família de todas essas pessoas. Aqui estão alguns dos feedbacks que a gente recebe e que isso, para mim, não tem preço. Estou mostrando isso para dizer para vocês, para ilustrar para vocês a força da oratória. As pessoas agradecendo que o treinamento foi excelente, um curso que ajudou na vida da pessoa. Aqui, por exemplo, é uma das nossas alunas, que a gente viu o depoimento dela numa das aulas, e eu vou repeti-lo. A Magali, né? A Magali é advogada, ela era muito tímida, muito receosa de falar em público, participou conosco das nossas formações em oratória e mandou para a gente esse exemplo aqui dela conduzindo uma reunião. Então, isso para a gente não tem preço, né? Ver que uma pessoa que estava com uma dificuldade em comunicação, que decidiu investir na comunicação e por ter aí o nosso auxílio, conseguiu dar um passo adiante. Não que esse mérito seja nosso, esse mérito é da Magali, mas nós temos aí talvez uma pequena parcela, uma pequena contribuição na sua trilha e isso nos alegra muito. Vocês devem lembrar que foi o depoimento da Magali, né? Rafael, estou passando para compartilhar com vocês que hoje fiz uma apresentação e consultoria para os corretores de uma certa imobiliária. Foi um sucesso, eu mesmo me surpreendi com a minha tranquilidade e desenvoltura, prendeu muito a minha atenção e todos fizeram perguntas. Então, ou seja, ela aqui trazendo para a gente um depoimento de como a oratória dela estava evoluindo a partir da sua decisão de investir e com as ferramentas e os conhecimentos que a gente também ajudou ela a adquirir. Muito bem. Então, vejam que, como o Dr. Lai Ribeiro acabou de dizer, a oratória, sim, de fato, ela aumenta o valor de mercado de um profissional. Então, nós estamos chegando na reta final desse nosso curso e eu tenho duas mensagens finais para a gente poder encerrar. A primeira tem a ver com o nosso White Belt e a segunda tem a ver com o nosso Green Belt. Como a gente comentou no início, o White Belt é o primeiro estágio da oratória inteligente. É você adquirir as noções básicas, as noções iniciais, para que você possa depois avançar nessa especialização. E esse avanço é feito através do Green Belt, que é a faixa verde. Assim como nas artes marciais, a gente comentou lá atrás, o faixa branca é o início, é aquele iniciante, a faixa verde é aquele que já avançou na arte, já dominou técnicas mais poderosas, mais avançadas para o exercício da sua arte. Então, como é que vai ser essa nossa reta final aqui do curso? Nós vamos mandar para vocês um link no grupo daqui a pouco, assim que terminar a nossa aula, para que vocês façam uma pequena avaliação e possam receber o certificado White Belt. Conforme a gente prometeu para vocês, o curso inclui a certificação. Então, vocês vão receber um link no WhatsApp. Ao responder esse link, no final, vai ser enviado um e-mail para vocês com o seu certificado. Ok? Então, dessa maneira, a gente vai avançar com o White Belt para que vocês recebam o certificado e esse link vai estar no grupo daqui a pouquinho para vocês no WhatsApp. E agora eu quero comentar com vocês como que é esse Green Belt. O que significa esse passo, essa especialização? O Green Belt é um curso avançado em oratória. Então, nele, nós vamos ensinar para vocês um método de oratória, que é o método que eu uso, que é o método que a gente trabalha na Hope, que a gente chama de método Brasil.
Então, nós vamos trazer para vocês 6 pilares para que vocês desenvolvam uma capacidade maior de se comunicar em público. Então, o primeiro pilar é da bagagem. Nós vamos trazer para vocês recursos avançados para lidar com o nervosismo, vamos falar dos fatores psicológicos, vocacionais, vamos te mostrar como que se constrói um repertório, vamos te ajudar a construir um mapa da inteligência para que você possa fortalecer a sua bagagem, para que a sua oratória seja mais influente. Depois nós vamos ter todo um capítulo sobre raciocínio, sobre como organizar as ideias, como é que eu converso com o time estratégico, como que eu converso com o time tático, como que eu converso com o time operacional. Então nós vamos ensinar para vocês a construir um mapa do raciocínio para você se apresentar em público. Depois nós teremos todo um capítulo sobre apresentações. Nós vamos mostrar para vocês um planejamento avançado de apresentações, vamos entrar mais em detalhe naqueles 3 pilares da persuasão, vamos fazer um estudo mais completo sobre os segredos dos palestrantes do TED. Existe uma obra específica sobre isso e nós vamos trabalhar sobre ela com mais detalhes. Nós vamos falar sobre como que a gente fala para convencer, como que se fala para informar, como que a gente organiza pronunciamentos, como é que eu uso a voz e a expressão corporal em mais detalhes, onde que vocês podem encontrar, por exemplo, modelos de PowerPoint já prontos para facilitar a construção das apresentações. Nós vamos ter um capítulo sobre storytelling, ou seja, a arte de contar histórias. Vamos ver o que a neurociência nos fala sobre o storytelling, vamos aprender tipos de histórias que são eficazes, vamos fazer estudos de caso, vamos ter um módulo sobre imagem e posicionamento, ou seja, como que a minha imagem e o meu posicionamento interfere também na minha fala. A gente acha que é só a fala que comunica, mas não. Tudo comunica, a sua imagem, o seu posicionamento. E vamos fechar falando sobre o legado, entendendo como que a oratória vai te ajudar lá na frente a deixar aquilo que você realmente quer deixar para as próximas gerações. Então, esse é um curso bastante completo de oratória. Não existe no mercado um arranjo como esse. Foi uma construção nossa, com base em toda essa nossa experiência trabalhando com esse assunto. Desenvolvemos esse método e queremos entregar para você, para que você possa avançar ainda mais na oratória. Como é que vai ser isso na prática? Nós vamos fazê-lo online. Então, esse curso vai ser organizado em 4 aulas. Vão ser 14 horas de conteúdo e depois vocês vão ter a gravação desse curso por 3 anos. Então, as aulas vão ser ao vivo. Nós vamos ter 14 horas de aula, mas depois vocês vão ter o acesso às gravações por 3 anos. Como é que vão ser essas aulas ao vivo? Nós vamos começar na quinta-feira da semana que vem, às 19 horas, então vai ser à noite, das 19 às 22h30. Então, dia 4, dia 9, dia 11 e dia 16. Então, nessas 4 datas, nós estaremos ao vivo, trabalhando aí em cada uma delas cerca de 3 horas e meia, para poder ajudar vocês a adquirir esses golpes, essas ferramentas mais avançadas da oratória. E no final, nós teremos também a certificação. Então, vocês vão ter a oportunidade de receber o título de especialista Greenbelt, ou seja, vocês vão adquirir um grau mais avançado nessa arte da oratória para que vocês possam se comunicar com mais eficiência. E tudo isso nós preparamos de uma forma extremamente acessível. Eu quero, antes de mostrar o investimento, trazer o depoimento do Selmo para vocês. O Selmo trabalha no ramo da barbearia, também é uma pessoa extremamente tímida, que tinha muito receio de falar em público, e esse é o depoimento que ele traz por ter participado conosco de uma outra formação em oratória que a gente tinha no passado. Pessoal, passando aqui para agradecer ao Rafael e toda a equipe da Escola Hope por esse grande conhecimento que eu adquiri através desse treinamento. Tenho certeza que vai ser de grande valia para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E obrigado, recomendo muito. Pessoal, vou trazer também para vocês o depoimento da Patrícia. A Patrícia é contadora, tem o seu escritório de contabilidade e também participou conosco dessa versão anterior do oratório. O Greenbelt, gente, ele é a evolução máxima de todos os nossos treinamentos de oratória. Então, vocês estão recebendo aquilo que de mais completo existe na nossa formação em oratória. Estou aqui finalizando um curso de oratória com o Rafael, da equipe da Hope, e estou aqui para dizer que amei a experiência e que, se você tem interesse, venha fazer esse curso, porque é ótimo, muito bom mesmo. Venha. Muito bem, então olha só, como é que ficou o desenho do oratório? Aqui tem mais alguns depoimentos, aqui são vários colegas da indústria também falando sobre a experiência no oratória. Nessa época era um formato ainda presencial que a gente tinha, agora nós vamos ter a facilidade do formato online, que aí vocês vão poder acessar de diferentes cidades, diferentes locais.
Então, olha só, nós desenhamos o oratório, como eu disse, para ser acessível para vocês. Então, o ingresso do Oratório Inteligente ele é R$ 549 por pessoa. Só que para essa primeira turma que a gente está construindo agora, nós fizemos um acesso especial. Então, a inscrição no Oratório Inteligente, no Greenbelt, ela está por R$ 349, ou seja, nós estamos dando R$ 200 de desconto. Inclusive, colocamos um parcelamento que, sinceramente, é uma coisa assim impressionante. Você pode dividir em até 12 vezes de R$ 35. Ou seja, realmente só não participa quem não quer. Quem ainda não entendeu que a oratória pode impulsionar realmente a sua carreira. Financeiramente, nós estamos aí dando R$ 200 de desconto, está saindo por R$ 349, tendo a possibilidade de parcelar em 12 vezes. É um investimento realmente quase que simbólico. Pra vocês terem uma ideia, tem formações de oratória que custam R$ 10.000. E isso fora a logística. Dependendo da logística, você vai fechar um pacote de R$ 15.000. Então, essa é a nossa proposta para vocês. Nós colocamos também uma condição especial. Os 12 primeiros inscritos nessa turma vão ganhar uma mentoria exclusiva. Nós vamos criar um outro momento que nós vamos falar sobre cabeça de dono. Então, nós vamos ensinar para vocês o nosso método de cabeça de dono, que é um método de gerenciamento de carreira extremamente importante também nos dias de hoje, que poucas pessoas conhecem. E aqui está o link para vocês se inscreverem. Nós vamos mandar no grupo também o link daqui a pouquinho para as inscrições. Aproveitem, os 12 primeiros vão ganhar aí uma vaga na nossa mentoria Cabeça de Dono. E no dia 3, as inscrições encerram, né? Então, aproveite essa oportunidade. Dia 4, nós vamos estar juntos já na primeira aula do Greenbelt. Muitíssimo obrigado para vocês por terem separado esse tempo. Obrigado pela confiança. Vamos juntos. Escrevam e nós nos vemos no Greenbelt. Valeu, um abraço e até breve.